toda essa situação, né, essa comoção nacional, né, causa até um luto, né, em todas as pessoas, né, mesmo que distantes da região lá do Rio Grande do Sul. O que você pode comentar sobre esse assunto, né? Qual que é esse contexto que a gente pode estar analisando? Eu acredito que uma tragédia dessa nacional acaba comovendo a gente, porque a gente acaba se colocando no lugar daquelas pessoas, um drama tremendo, com perdas enormes, não só dos bens materiais, mas de vidas, né? Famílias que ficam totalmente atingidas por isso. E o luto, o que é o luto, né? O luto é quando a gente sofre uma perda, a gente vai lidar com aquilo até a vida voltar ao normal. E quando o luto se torna problemático, é quando ele demora demais e a intensidade da dor é tamanha que a pessoa precisa de muito tempo para elaborar. E às vezes é tamanho que ela precisa de uma ajuda imediatamente. Então, em situações catastróficas como essa que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, provavelmente as pessoas vão ter um luto mais prolongado e um luto mais problemático, o que vai demandar um cuidado maior da rede, de toda a rede de saúde mental, né? Hoje um amigo estava dizendo que se colocou à disposição para acolher as demandas de pessoas que estão envolvidas na tragédia. E como fazer esse diagnóstico, né? Como diferenciar um luto que é mais problemático aí, né, como você disse, de um que não é? Como fazer essa diferenciação? O tempo ele é relevante, que geralmente o luto normal, e todos nós passamos por luto todos os dias, né? Todos os dias nós perdemos coisas valiosas, pessoas, até o trabalho pode ser considerado, e aí você vai sofrer a consequência desta perda. Isso é luto. Ele deixa de ser normal no momento que a intensidade é muito grande. Então a pessoa passa a ter uma tristeza enorme, passa a ter uma influência no seu cotidiano que atrapalha as outras coisas, porque ela está sofrendo demais. Então a intensidade é relevante e o tempo. Então geralmente um luto normal ele dura de 4 a 6 meses. Se ele demora mais e a intensidade dessa dor continua e não melhora e começa a atrapalhar a vida da pessoa e pode até estimular patologias que ela eventualmente tenha, como ansiedade, depressão, aí ela precisa de ajuda medicamentosa, que aí entra o psiquiatra. Porque até então o psicoterapeuta pode acolher e pode dar a assistência. Na intensidade muito elevada, né, porque aí entra um aspecto da psiquiatria que é o atendimento aos traumas, né, que aí é um outro diagnóstico, não é exatamente o luto, né, porque são uma situação dessa, como no Rio Grande do Sul, pode muita gente desenvolver o estresse pós-traumático, que é um quadro psiquiátrico que acontece em situações de calamidade, como essa, de enchente, que mata as pessoas, que tira tudo delas, né? Então, assim, é muito dramático, é muito dramático. E a gente que assiste, a gente se comove também, né? Então, mas a gente não vive esse luto, exatamente, a gente vive um luto como uma pessoa brasileira que vê uma pessoa, um irmão sofrendo aquilo, a gente se coloca no lugar, a gente não consegue, eu não consigo nem me imaginar vivendo uma situação dessa, porque é muito dramático. Agora, eu consigo me comover com a situação e querer ajudar e fazer o que todo mundo está querendo fazer, que é ajudá-los, né? E graças a Deus aqui a gente tem muitas pessoas que são solidárias
e estão imbuídas de ajudar a população do Rio Grande do Sul, né? Então, isso também minimiza essa perda imediata, certo? Então, ajuda aqueles... agora, tem situações que são irremediáveis. Então, aí é nessa hora que as equipes de saúde mental são colocadas para ajudar as pessoas de maior sofrimento. E como que funciona esse tratamento ali na prática, né? Não existe uma receita pronta que serve para todo mundo, não é mesmo? Não. Na realidade, cada um é cada um. Então, pessoas que, por exemplo, talvez a gente imaginasse que fosse ter uma situação de trauma enorme, que fosse adoecer com aquela experiência, são resilientes, são fortes e conseguem superar aquilo e passam por aquilo e aí tiram uma lição daquilo e prosseguem, né? E outras que são frágeis e às vezes a experiência nem é tão dolorosa assim, mas elas vivem de uma forma muito intensa e elas vão precisar de um cuidado maior. Como que a gente atua? A gente tem que determinar o que se torna doença, patologia. Então, por exemplo, um luto que a gente fala, antigamente a gente falava luto patológico, ele migra para alguma doença psiquiátrica. Por exemplo, uma depressão. Então, se você diagnosticar uma depressão naquela pessoa, ela vai precisar tomar os remédios que são usados para a depressão. Às vezes, vamos supor que ela desenvolva um quadro de estresse pós-traumático. Ela vai ter que fazer o tratamento que é usado para o estresse pós-traumático. E é óbvio que não é igual para todo mundo, cada um tem um jeito, e aí a gente tem que determinar aquela pessoa o que seria melhor para ela. E sempre o trabalho psicológico, o trabalho psicoterápico, contribui muito nessas horas. E quando você não tem um quadro patológico claro, apenas o sofrimento, que não é pouco, um trabalho psicológico, uma boa conversa bem conduzida por um profissional capaz, vai ajudar aquela pessoa a sair daquele momento. E para essas pessoas, né, que estão nessa situação, né, a gente já partindo aqui para o encerramento da nossa entrevista, qual o recado que você deixa, né, para essas pessoas? Se você está passando por um momento de intensidade prolongado demais, procure ajuda, né? A melhor forma de esclarecer isso é conversando com quem está atuando na área, quem entende, que vai conversar adequadamente com você e vai saber te orientar adequadamente também. Então, não deixe de procurar ajuda se você sente que tem alguma coisa que precisa de um esclarecimento ou até de uma ajuda, né? Então, assim, não deixe de procurar a ajuda de um profissional capaz. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado você, Matheus.